Fala galera do CT. Existem inúmeras ferramentas que um jogador profissional de pôquer utiliza no seu jogo para procurar ganhar potes sem showdown, procurar ganhar mãos sem precisar necessariamente jogar o valor, até porque a gente sabe que para cravar torneio, para ser vencedor em torneios, a gente precisa cada vez menos se desprender das cartas, se desprender do jogo somente com valor. E uma das ferramentas que todos os jogadores profissionais utilizam e que a maioria dos jogadores conhece é a ferramenta de isolar os limpers. O que seria isso? O que consiste isso? A maioria das pessoas já sabe que isolar limper se consiste quando um jogador ele limpa uma mão do meio da mesa. O que seria limpar? Ele apenas paga a aposta. Ele não aumenta, ele não dá raise, ele apenas dá call na aposta. E aí você, quando tem posição contra esse jogador, você dá raise contra ele. Aqui como nesse primeiro exemplo aqui, isolar limp seria isso, um limp é esse jogador, ele apenas paga a aposta. E aí vem o nosso vilão 2 e também completa essa aposta. É o que a gente chama de limp behind, ele dá limp atrás na aposta. Nós aumentamos a aposta aqui para 400. O primeiro jogador folda. O segundo jogador completa a aposta, o Big Blind folda a mão. O nosso primeiro limp completa, paga para ver o flop. E o vilão 2 ele folda a aposta. Aqui no flop bate um flop, o nosso limp check. E nesse board 772 a gente aplica uma c-bet e puxa esse pote. Essa ferramenta de isolar limp ela é muito importante para qualquer tipo de jogador. Só que acaba que muita gente conhece essa ideia, conhece essa linha, mas acaba não sabendo aplicar corretamente. Como seria isso? Qual o range de mãos que a gente deve punir um limp? Qual o range de mãos que a gente deve jogar, que a gente deve continuar na mão? Então nesse vídeo aqui eu separei uma série de exemplos para vocês e mostrando não só como você isola o limp no pré-flop, mostrando também a textura do board no pós-flop. E a gente tem que estar sempre procurando desenvolver o nosso jogo pós-flop, melhorar o nosso jogo, começar a analisar melhor a textura de board e coisas desse tipo, para a gente estar aplicando da melhor maneira possível essa ferramenta. Não adianta você isolar limp e c-betar 100% dos flops e de check fold turn. Isso é uma linha que ela acaba dando certo às vezes, só que é uma linha que não vai dar tão certo quanto você jogar cada mão, jogar cada flop, jogar cada board. Então essa é uma ferramenta extremamente importante e a gente vai começar agora a analisar um pouco mais fundo como aplicar um raise em cima de um limp e, além disso, como jogar contra ele em posição, analisando cada board, analisando cada textura. Então a primeira coisa que eu queria falar para vocês, a primeira coisa que a gente precisa saber para a gente definir quais os boards bons para a gente c-betar, qual é o range que um jogador dá open limp, qual o range que um jogador ele só dá call para ver o flop. Ele apenas completa as blinds e não aumenta, joga a mão de forma passiva. Isso é um range muito variável, muito amplo. Não tem como definir um range de limp, até porque, via de regra, qualquer jogador que, ainda mais principalmente nos micro stakes, porque quando a gente vai para o lado mais avançado dos torneios, a gente começa a ver jogadores voltando a dar limp, só que não de uma maneira passiva, fraca, de desconhecimento das regras. Já entra num outro nível de metagame. Então a gente sempre fala, via de regra, um jogador que dá limp ele desconhece das regras, principalmente nos micro stakes. Então acaba que fica difícil de definir um range desse jogador, porque ele não tem um range específico para dar limp. O que isso significa? Vão ter jogadores que vão dar limp com mãos como conectores, como 6 e 7 off, 5, 7 suited,
os Pocket Pairs, os pares de 2, de 3, par de 5, par de 7. Tem jogadores que vão dar limp com mão com As e 10, com As e Vala, com Rei Vala. Tem gente que dá limp com todo o range. Tem jogadores que dão limp só por trap. O que seria isso? É o jogador que só dá limp com par de As e par de Rei, para colocar uma armadilha. Tem jogador que vai de limp raise com todos os pares que ele tem na mão. Então é uma coisa muito ampla, é um range muito amplo que esses jogadores têm. E qual a maneira que a gente pode definir para jogar contra esses jogadores? É vocês não criarem na cabeça de vocês uma categoria limper. Vocês jogam contra cada limp de uma maneira diferente. Como seria isso? Observando eles no early game. Normalmente os jogadores vão dar showdown algumas vezes. Então a gente começa a definir para cada jogador um range de limp. Qual é o range que o vilão 1 limpa? Bom, há 3 mãos atrás ele deu um showdown de rei 3 de paus. Então você sabe que ele vai ter um range muito grande de limp. Praticamente todas as mãos suited, todos os reis suited, todos os ases suited. O jogador vilão 2, numa outra mão que ele deu limp, ele deu showdown de rei e valete. Então ele já dá um limp com um range um pouco mais restrito. Mas que o limp seja uma jogada ruim, os jogadores que limpam as mãos, eles têm ranges variáveis. A gente consegue definir até um range padrão, um range que a maioria dos jogadores dá limp. Normalmente são os conectores, são os suited connectors, são os AX, são mãos especulativas que eles querem pagar para ver o flop, como os Pocket Pairs. Então sempre é bom a gente definir o nosso range de punir o limp com mãos que ou dominam um range via de regra do jogador que limpa, ou que são mãos que jogam muito bem o pós-flop. O que seria isso? Mãos como As e 9 off mais. O que o As e 9 off mais domina? O As e 9 off mais domina o range de AX que o nosso jogador pode estar limpando. Os Suited Connectors. Os Suited Connectors eles em tese não dominam range nenhum. Mas eles têm uma grande vantagem, que ele vai ser bom para se betar a maioria dos flops, quase todos os flops. O que seria isso? Se bate um range de ataque, um range que acerta mais o jogador que está agredindo, que é como se fosse um range As, Valete 3, é um range bom para a gente se betar em cima do limp, porque acerta muito o nosso range. E aí você tem um 5-6 suited, você pode se betar esse board por blefe e puxar o pot. E quando bate aquele board lá embaixo, aquele board 4, 5, 6, e aquele board que em tese não é bom pra gente se betar, porque é um board que acerta também o range de limp, a gente ter um 6 e 7 na mão se torna uma coisa perfeita, é nuts na mão. Então os Suited Connectors são mãos muito boas pra gente punir os limpers. Os pares o par de 8 pra cima eu acho que é muito bom pra punir o limp, porque domina muito o range de Suited Connectors que eles estão limpando. Os pares abaixo disso, em early game eu prefiro dar limp behind, eu prefiro dar limp atrás. E até mãos mãos conectadas com 2 gaps, como 10 e 8, 10 e 7, Vala 9, Vala 8 suited, sempre sendo suited, essas mãos um pouco mais desconectadas, são boas pra gente punir o limp, jogar em posição e jogar o pós-flop. Aqui eu separei algumas mãos aqui pra vocês, a gente vai dar uma analisada agora, e mostrando o quanto é importante a gente punir o limp e quanto que isso acaba fazendo diferença no nosso stack. Essa primeira mão foi um exemplo básico aqui que eu mostrei, foi esse 5-6 suited aqui, só para mostrar mais ou menos como é a regra básica de como punir limp. A gente deu raise aqui nos 2 vilões, um deles continuou na mão. Esse board aqui é ótimo pra gente se betar, aquele board que em tese não acerta ninguém. Então quando o board não acerta ninguém, é mais pro agressor do que pra quem tá jogando passiva a mão. Aqui a gente faz meio pot e puxa esse pot, é bem tranquilo. Aqui é a nossa segunda mão, a gente vai punir o limp de As e 9 off. O vilão ele limpa aqui, ele apenas completa as blinds, o vilão 2 também limpa. E a gente vem e faz um raise para 300 fichas. Seria na fase inicial de torneio eu gosto de fazer uma size
contando 3 vezes a Big Blind e mais uma vez para cada limp. O vilão continua na mão. E o vilão 2 também completa a poste e também está na mão. O board bate dama 8-3 com flush draw em paus. O vilão checa, o vilão 2 também dá check. E aqui nessa mão aqui eu vou optar pelo check. Por que eu vou optar pelo check? Porque pelo range que eu desenho, que o limp pode ter, o range que eu imagino que o vilão pode ter, ele pode ter 9-10, ele pode ter 7-8, ele pode ter dama X, ele pode ter pocket pass, ou seja, são mãos que ele não vai largar para esse primeiro tiro. Eu com certeza vou ter que dar 2. E tem mais um detalhe na mão que faz toda a diferença. A gente tem 2 limpers nessa mão. Ou seja, se a gente for combinar o range dos 2 limpers, se eu for considerar os 2 na mão, quase sempre aqui eles vão acertar alguma coisa nesse board que eles não vão largar. Quando o jogador entra de limp, até mesmo com valete 9 aí da vida, ele não vai saber largar a broquinha dele. Limp tem muito isso, a maioria dos limps tem a categoria de ser calling station também. O que seria isso? É um jogador que quando acerta uma mínima equidade no flop, ele não vai largar somente pro flop. Ele vai tentar dar um call, vai tentar continuar na mão. Então aqui eu optei pelo check atrás, porque eu acho que esse board não é bom pra gente continuar agredindo. E no turn bate um 9, a nossa mão ganha um pouco de valor, ganha um pouco de equidade. E aí eu vou analisar como vai ser a ação dos 2 jogadores para saber mais ou menos onde que a gente está na mão. E aí o primeiro vilão opta pelo check, o segundo vilão também dá check. Então quando essa jogada acontece, eu tiro a dama do range deles. Não tem como o vilão jogar controlando o pote dessa maneira com dama. É lógico, sempre vai ter o vilão que vai ter dama 2, dama 4, que desconhece muito das regras e tal. Mas a gente tem que sempre falar via de regra contra jogadores aleatórios. Normalmente os 2 vilões aqui não tem dama no range deles, porque eles deveriam betar esse turn com a dama. Então esse 9 aqui acaba que me faz me sentir muito bem na mão agora. Então agora eu tenho que value betar essa mão para extrair de um 8 que eles possam ter. O 8 perfeitamente pode dar check nesse turn. Para extrair de flush draw, para extrair de pares até menores que eles acham que agora eu posso tentar comprar o pot. Então aqui é bem justo eu fazer uma c-bet aqui, faço mais ou menos meio pot aí. O primeiro vilão dá call, o segundo vilão folda, e no river bate um 10. O vilão dá check, e quando ele dá call nesse turn aqui, eu coloco ele nesse range. Ele pode ter o 8, ele pode ter um par menor, ele pode ter flush draw, e ele pode ter algumas combinações como uma broca, como straight draw, que irritou. O 10 não é um blank, o 10 é uma carta ruim pra mim. Então quando ele dá check, eu acho que se eu betar, muito provavelmente os pares que a gente tá ganhando vão foldar essa mão. O 8, por exemplo, já vira o terceiro par da mão. Então eu prefiro dar check behind e levar essa mão, minha mão tem valor de showdown. E o vilão apresenta As e 2 suited, As e 2 de paus. E aí a gente vê como que a gente puniu o limp com um range como um As e 9 off mais, As e 8 off mais, é bom. A gente domina muito o range deles, aqui a gente está dominando o range do limp de As e 2 suited. Aqui, por exemplo, você bate um As no river, a gente vai value betar isso aqui de novo, provavelmente vamos tomar call do limp e vamos puxar um pot ainda maior. E a gente consegue puxar esse pot aí de 2.000 fichas, que representa uma fração muito grande no nosso stack. Na próxima mão eu recebo um par de 8. Em early game, o vilão ele dá limp. E aí eu faço uma aposta de 3x em cima dele. Eu acho uma aposta standard para esse par de 8. Acho que eu também não é muito bom querer construir um pote muito grande com essa mão. É uma mão especulativa, não é uma mão muito boa. E eu acho que o par de 8 ele fica mais ou menos ali na risca, no meu estilo de jogo, no early game, de punir o limp. Par de 6, par de 7 fica meio close, mas par de 6 para baixo eu costumo dar limp atrás. Eu prefiro dar o limp behind, porque
Porque o range de limp em early game, dificilmente eles foldam para um raise. E na verdade não é nem isso que a gente quer. Então a gente quer jogar contra eles em posição, de preferência dominando o range deles em early game. Quando a gente tem um par de 6, par de 5, ele vai dar limp ali com 7 e 8 dele, com 6 e 7 dele, e vai dar limp call. Então ele vai acertar um 7 ali, às vezes um 6, a gente vai estar flipando contra o range dele, a gente não vai estar dominando o range dele. Agora com um par de 8 mais, um par de 7 mais ali, bem na risca, a gente ainda domina o range que ele dá limp call, o limp dos switches connectors, ou dos conectores mesmo, sem ser switches. Então aqui a gente pune o limp, fazendo 180 fichas. E ele dá call na mão. O flop bate 9, rei e valete. Eu acho que é um flop muito bom. Perdão, é um flop muito ruim que a gente acerta aqui. Se fosse um pouco mais pra frente do torneio, dependendo do jogador, cabe até você transformar seu 8-8 em blefe e tentar um tiro único aqui e ver se o vilão folda. Mas eu acho que acerta demais o range dele. Dama 10 tá seguido, nem um 9 ele larga, nem o terceiro par ele larga aqui nessa mão. É flush draw, é straight draw, é broca, é valete. Então acerta em cheio o range do limp. Então não vejo muito valor em betar essa mão. Aqui eu vou de check mesmo, até mesmo para desligar. Em early game eu não costumo me colocar em situação difícil. E aí eu dou check atrás, e aí no turn bate um 8. A gente trinca a mão, nossa mão melhora, e ele dá check novamente. Quando ele dá check novamente, aí sim, é a mesma situação daquele As 9. Eu acredito que eu esteja bem na frente na mão, que eu esteja nuts aqui na mão. Até porque o Dama 10 tem que betar, ele tem que construir um pote agora. Qualquer sequência que ele tenha, ele tem que construir um pote. Se ele tem uma mão forte, uma mão de valor. Então agora a gente tem que value betar mesmo para extrair de um rei que tá com medo do board, tá tentando controlar. De um valete, 9, flush draw, o próprio straight draw ou broca que ainda não se completaram. Então aqui eu faço uma size aí de um pouco mais de meio pot, porque não teve no flop a gente acabou não tendo ação, então faço um pouco mais de meio pot aí pra construir um pot bom pro river. Aí no river bate um 2, é um blank. E ele sai botando aí 120 fichas, faz uma aposta, aquela famosa donkey bet, né? E quando o jogador faz uma donkey bet, eu coloco ele em duas situações. Ou ele normalmente donkey bet é uma jogada de quem não tem um jogo muito bom, de quem não tem um jogo muito apurado. Então, mas nessa categoria desse tipo de jogador que não tem um jogo muito bom e vai fazer um donkey bet river ali meio que sem saber o que quer, das duas uma. Ou ele faz aquela donkey bet que não sabe onde tá, ele tem ali uma mão de péssimo valor e quer dar uma donkey betzinha ali pra ver se você dá call e ele leva pro showdown. Ou a outra opção é que ele tem aquela mãozinha dele ali de valor médio, que é um 9, é um valete, é um rei, e ele dá essa donkey bet esperando dar o call no seu raise. Ele já faz essa meio que blocking bet pra você dar um raise nele ali e ele tentar dar o call ali com a mão dele de valor baixo ali, de valor médio. É uma jogada que eu não gosto dessa linha. E você dá uma donkey bet pro seu adversário dar raise e você ir ali dar call. Por que o adversário às vezes faz isso com mão de valor médio? Pra te induzir a blefar a mão, às vezes. Ele pensa, em vez de eu dar check pro adversário desligar a mão, dar check atrás, eu vou betar aqui 1, 2 blinds, pra ver se ele ficar louco, faz uma aposta alta aí, e eu vou dar call nele, com meu rei, com meu valete, e vai ter air no range dele também. Então aqui eu faço uma size aí eu faço aumento pra 600 a aposta, pra ver aí se ele paga aí com essa mão dele de valor médio, de valor baixo. Ele acaba foldando a mão, a gente puxa esse pote. Aqui na próxima mão a gente vem com um par de 2. Aqui a gente tá aí entrando aí no middle game aí, a gente tá com cerca de 30 blinds, com o torneio que já tem antes. E o nosso adversário dá limpa na mão. A gente pune ele, a gente dá um raise pra 600. E ele dá call na aposta.
O flop bate As 9-3. Aqui é uma situação interessante. O nosso adversário dá check e muitos jogadores imaginam, aqui eu acho que não tem do que eu extrair de mão que eu tô ganhando. Com certeza, de certa forma sim. Aqui se você betar, a gente só tá ganhando. Na verdade a gente só tá flipando contra flush draw. Por que a gente tá flipando contra flush draw? Porque se o nosso adversário aqui limpou um 6 e 10 de espada da vida, a gente tá flipando contra ele, porque ele tem todos os outs pra completar um flush draw, que são 9 outs. Ele tem 3 outs do 6 e 3 outs do 10, que a mão dele vai passar à nossa frente. Se a gente for fazer as contas, a gente tá flipando contra o range dele, na verdade a gente tá atrás do range dele. Então não tem mão aqui que a gente tá ganhando, que a gente vai tirar valor. Então muita gente acaba criando uma linha que eu não acho muito boa, que é dar check nesse flop aqui, nesse tipo de board, para tentar controlar o pot e levar para showdown. Eu não gosto muito dessa linha, porque eu acho que essa linha a gente tem muita reverse odds. O que seria isso? Todo o range que o nosso jogador limpa, vai ter uma parte do range dele aqui que vai acertar esse board, e aí a gente vai ficar atrás na mão. Vai ter uma parte desse range que ele vai estar draw, e a gente vai estar aí praticamente flipando. Mas tem a parte do range dele que ele vai foldar, que ele errou completamente o board, e agora ele quer foldar a mão. E aí você dando check para tentar levar essa mão pro showdown, achando que ela tem valor de showdown e tudo mais, às vezes o nosso adversário ali tá perdido com 6 e 7 de copas, e aí ele vai check, você check atrás, no turno bate um 6, sabe? Então o nosso adversário passa a nossa frente, uma mão que ele foldaria facilmente, que ele já estava até com check fold marcado. Então eu acho ruim dar check atrás aqui por valor de showdown. Aqui eu prefiro betar, prefiro continuar apostando nesse board, ainda mais que é um board perfeito pra gente ser betar. O As está muito no nosso range, esse board aqui é muito bom. Então você beta essa mão aqui, eu faço aí um pouco menos de meio pot, faço cerca de 40% do pot. Nosso adversário folda a mão, a gente puxa esse pot sem surpresa, tranquilo, sem ficar dando free card para o adversário para ele irritar uma mão melhor que a nossa, coisa que ele iria foldar no flop com certeza. Na próxima mão aqui que eu separei, a gente recebeu um As e 10 suited em early game. O nosso vilão limpa a mão, a gente faz uma size aí de quase 4x aí. O standard já fazer 200 fichas mesmo. Aqui eu fiz 175, fiz 2,5 mais o limp. E aí o nosso vilão completa a aposta. No flop a gente já fica flush draw aqui com 2 over, a gente acerta o flop dos sonhos. Ele checa, e aqui eu acho que tem que valor betar sempre. E eu acho que na verdade, olhando assim, a size tem que ser maior. Muitos jogadores assim criam um conceito de meio pot, size é meio pot. Não, a size ela sempre é variável de acordo com a situação do board, com a sua situação, com a situação do jogador. Então eu acho que, analisando friamente a mão aqui, as mãos que ele vai dar call aqui na gente betando meio pot vão ser as mesmas mãos que ele vai dar call na gente se a gente betar 300 aqui, se a gente fizer aí 2/3 do pot. Então acho que dá pra fazer um pouco mais, dá pra construir um pot maior. E quais são as mãos que ele continua aqui quando a gente beta? Ele pode ter irritado 8, ele pode ter irritado 6, ele pode estar 2 pontas, pode estar numa broca, pode estar um flush draw menor que o nosso, já que o nosso As e 10 suited domina o range de limp. Ele pode ter aqui, por exemplo, um 4/5 de espada, um valete 9 de espada, ou seja, a gente tá dominando o range dele. Então acho que a gente tem que fazer uma size um pouquinho maior para já ir construindo um pot maior. Visualmente falando parece que a diferença é pequena, mas não é. Você fazer uma diferença de 212 para 300 fichas, são 88 fichas a mais suas, mais 88 do vilão, ou seja, isso já é um pot de 176 fichas. O que acontece é que a nossa bet no turn já vai ser consideravelmente maior, e aí o pot vai crescendo exponencialmente. Acaba que no final, no river, no showdown, a gente tá com um pot muito maior do que começando a construir ele assim, colocando meio pot. E aí o nosso vilão dá call na mão. No turn a gente acerta o 10. Ele dá check. E aqui eu acho que a gente tem que
A gente tem que continuar apostando assim. Por mais que dá check por ter valor de showdown e etc e tal, controlar o pot. Eu acho que tem poucas mãos aqui que a gente está perdendo. O 7-9 vai estar seguido, o 8-10 acertou o two-pair, beleza. Mas a nossa mão tem muita equidade. Eu prefiro continuar value betando contra as mãos que a gente está ganhando do que ficar com medo das poucas mãos que a gente está perdendo. E contra essas mãos que a gente está perdendo, a gente ainda tem equidade ali. A gente tem um par de 10, a gente tem equidade aí para trincar o 10, a gente tem equidade para acertar dois pares em as, a gente tem equidade para acertar um flush e nuts no river. Então acho que o pote tá pequeno ainda, dá para construir um pote melhor. Nosso vilão tem 2.700 fichas ainda para trás, não tá comitado ainda. Então acho que a gente tem que betar esse turn sim. Esse turn aqui a gente faz meio pote novamente. Se fosse considerar aquela aposta no flop, se fosse para aquelas 176 fichas a mais, considerando o nosso bet de 300 mais o call do vilão, esse pote aqui já estaria em 1000 fichas. Faria com que a nossa bet já fosse de 500 fichas, 60 fichas a mais, com mais o call do vilão, que iria ser também de 60 fichas a mais. Tudo isso vai construindo um pote maior. O nosso vilão dá call. E no river a gente completa o nosso flush, a gente tá nuts na mão. E é nosso vilão checa. E aqui é uma situação interessante essa mão. Porque das mãos que eu coloquei o nosso vilão no flop, eu coloquei ele em flush draw, que é um flush draw melhor que o nosso. Eu coloquei ele num 8 que ele possa ter acertado. Coloquei ele num 6, eu coloquei ele num 3, eu coloquei ele num straight draw. Eu acho até que o straight draw dá raise na gente no turn, que seria um 7-9. Então acho que acaba que nesse river aqui, quando bate essa dama de espadas, eu acho que existem poucas mãos pra gente extrair valor nessa situação. Eu acredito que se a gente beta, pode ser 600, 700, 800, eu acredito que o 8 vai foldar, eu acredito que o 6 vai foldar, que o 3 vai foldar. Então eu acho que o 10 eu acho difícil ele ter na mão, até porque ele deu call nesse flop, então ele acertar esse 10 aqui não tá muito no range dele, somente se fosse uma combinação de 10 com 8, alguma coisa do tipo. Então eu acabei optando aqui por essa linha, pensando quais são as mãos aqui que eu posso continuar tirando valor, que se eu apostar, o nosso vilão vai dar call. É o flush menor que o nosso, são dois pares, uma trinca eu acho difícil. Então acho que tem poucas mãos pra gente extrair aqui, e as poucas mãos que tem elas são muito fortes, que seria obviamente o flush. Então aqui eu acabei optando por uma overbet all in. Parece ser um pouco over, um pouco agressivo demais, mas eu não acho. Eu acho que isso aqui, esse shove river aqui, ele parece mais uma tentativa desesperada de comprar o pote. A dama é boa para eu continuar apostando, fechar o flush é bom para eu continuar apostando. Então eu imaginei que fazendo essa linha diferente, fazendo essa overbet all in aqui em early game, podia fazer o nosso vilão obviamente ele vai dar o call com o flush aqui, e ele podia talvez achar esquisita a linha, achar muito polarizado o nosso range, e aí tentar às vezes dar até um hero call aí na nossa mão. Acho que não foi o que aconteceu, ele foldou a mão, a gente puxou esse pote, mas eu separei essa mão porque eu achei esse river uma carta interessante aqui pra gente aplicar uma overbet, então eu queria falar sobre isso com vocês também. Eu vou terminando esse vídeo por aqui. Daqui a pouco eu volto para a segunda parte, mais exemplos aqui, mais análise de mãos, mais texturas de board. Eu espero que vocês estejam gostando aí do vídeo. Um abraço aí, valeu aí galera, tchau, tchau.